Vitória sobre a depressão. Está aqui. O pessoal do Facebook também estão participando aí na minha fanpage, Mário Mas, veja lá a fanpage, que você pode assistir ao vivo. E o pessoal da rádio e da TV Mundo Maior. Está o livro Vitória sobre a Depressão, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Bom, aqui a benfeitora vai dizer o seguinte: os espíritos missionários descem à Terra, periodicamente, com a inapreciável tarefa de disseminar a verdade. Bom, então, saindo dessa visão, que aqui é um vale de lágrimas, de sofrimentos, na verdade é um planeta de provas e expiações, de expiações e provas, concernente ao nosso grau de evolução. Então, alguém poderia indagar: ah, mas nós não poderíamos estar no mundo melhor? Sim, se tivéssemos mais evolução, né? É a mesma coisa que você entrar no primeiro ano do curso fundamental e questionar se você poderia estar no quarto ou no quinto ano. Sim, você pode, se você tiver conhecimento. Se você não tem, você tem que ficar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, até atingir a capacidade de lidar com as questões do quarto ou do quinto ano, né? Portanto, a vida aqui no planeta proporciona o nosso crescimento. Nós temos que assimilar os conhecimentos que o planeta nos faculta, ok? Então, olha só, os espíritos missionários não são aventureiros, não são espíritos que vão fazer tentativa e erro, não são missionários, eles dominam assuntos. Nós já tivemos a oportunidade de falar aqui da programação reencarnatória. O espírito programa a sua vida quando é um missionário e ele passa por vários exercícios, testes, vivências para a tarefa que ele está se preparando. Então, o missionário, ele sai muito preparado e é um espírito de evolução que domina o assunto, já viveu aquilo lá, né? Então ele vem para ajudar a mudar mesmo, né? São propostas fundamentadas, propostas vivenciadas. Então, descem à Terra periodicamente com a inapreciável tarefa de disseminar a verdade na condição de vanguardeiros do progresso e da iluminação de consciências. E muitas vezes, por disseminar essas verdades, eles encontram os opositores que estão dormindo no paradigma patológico, no paradigma materialista, e acham que estão falando da realidade, né? Então esses espíritos vêm falar de verdades das suas vivências, das suas realidades, que a Terra também vai passar por esse processo. Dotados de inexcedíveis valores do sentimento e do conhecimento, mergulham nas vestes carnais, arrostando, enfrentando dificuldades e entregando-se ao ministério com tranquilidade. Tranquilidade porque dominam o assunto. Então, olha só. Dotados de valores. Sabe o que isso quer dizer? São pessoas que não se vendem, pessoas que não se deixam enganar ou ceder aos caprichos passageiros. Você pega uma pessoa que está ainda titubeante nos seus valores e você oferece uma propina para ela fazer uma coisa errada, ela pode ceder e fazer. Uma pessoa que está já bastante lúcida nos seus propósitos, elas não são compradas de jeito algum. Aliás, veja o livro Transição Planetária, que fala desses espíritos que vieram de outro planeta, né, ajudar a alavancar o progresso da Terra, que eles não têm compromisso, eles não têm compromisso com a retaguarda, eles não têm compromisso com os erros, né, do planeta, eles não se vendem de jeito nenhum. Bom, olha só, gente, pensa no seguinte, está dizendo aqui, dotados de valores,
conhecimentos, né? E do conhecimento, um conhecimento vivenciado. Você pega hoje uma pessoa que tem, vamos só ilustrar, né? Uma pessoa que tem um pós-doutorado num tema, ele tem muita vivência naquilo. Esses espíritos são treinados, missionários, são treinados 400, 500 anos, 600 anos, para determinadas tarefas transformadoras, né? Então, eles vêm trazer esses conhecimentos que se opõem e que elucidam, opõem ao sistema vigente e que elucida coisas que nós ainda não conseguíamos alcançar. Mas vamos avançar. São estrelas fulgurantes em noite escura das paixões, e o seu périplo orgânico, a sua existência, raramente compreendido, tornam-se um luzeiro de bênçãos para a humanidade. Veja os grandes missionários que reencarnaram no planeta, trazendo conhecimentos a respeito da vida. Jesus, por exemplo, quando falou de Deus, não como um Deus vingativo, o Deus de Moisés, mas um Deus de amor. Aí nós começamos a entender alguma coisa da divindade. E o Livro dos Espíritos fala da causa incriada, da causa de tudo, não é? Que é o Criador, é Deus. Nós ainda não temos nomenclatura, nomes para definir direito, por causa da nossa imaturidade de compreender tudo isso. Então vamos lá. Invariavelmente incompreendidos, produzem esperança e alegria onde se encontram, ampliando os horizontes do pensamento e da conduta humana, de forma que se instalem novos conceitos em torno do amor e da bondade, quase desaparecidos no relacionamento da atualidade. Eu lembro que eu uma vez participei de um curso e um médium, ele falava que quando um espírito elevado ele está em determinado lugar, a presença dele vai arrumando tudo. Vai arrumando. As energias dele vão melhorando as condições, melhorando o ambiente, tudo vai ficando mais harmonizado, vai ficando mais incrementado em termos de coisas boas. Acontece diferente quando você está perto de um malfeitor, que ele provoca no meio perturbação, medos, acidentes. A presença dele é perturbadora. Eu lembro de um livro de André Luiz, que André Luiz estava com um amigo desencarnado, ambos desencarnados, tentando ajudar uma família. E André Luiz percebe que a presença dele, André Luiz, e do amigo desencarnado, estava interferindo no comportamento dos encarnados. Olha que interessante isso. O pensamento deles. E aí chega um benfeitor espiritual, e André Luiz diz que a presença dele, na hora, causa uma mudança de comportamento nos encarnados, que se tornam mais afáveis, mais comunicativos. Você já percebe aí o que a presença de um benfeitor faz. E a divindade constantemente nos enviam esses espíritos elevados para a melhoria do planeta. Agora, o que acontece é o seguinte: mexer com esse paradigma, mexer com essas ideias cristalizadas milenarmente, demora para mudar. Então eles trazem ideias novas, veja aí as grandes religiões, filosofias, que eles trazem ideias interessantes, renovadoras, e são distorcidas pelos seus discípulos. Por quê? Os discípulos conformam aquele conhecimento no conhecimento deles. Eles distorcem. Para o discípulo compreender os ensinamentos, ele causa uma distorção, porque ele não tem capacidade igual ao mestre, né? Então, a alteração. E Jesus, então, fala de amor ao próximo como a si mesmo, né? A gente não sabia disso. E o que é o amor?
para o homem menos esclarecido? É o prazer, é a sensação, é atender os seus interesses, é o egocentrismo puro, não é? Então Jesus fala amar o próximo como a si mesmo. Então aí já está envolvido também o outro, não é só o eu. E o eu também não pode ser desprezado como anteriormente se fazia, porque a título de humildade se negava o eu. Né? E isso não é humildade, isso é autoanulação. Bom, continuando aqui. Então, olha só. Invariavelmente compreendidos produzem esperança. Produzem. A presença deles não tem dúvida. As dúvidas são dos nossos tormentos, das nossas dificuldades de vislumbrar mais adiante. Nós estamos tão detidos no presente e também cheio de ideias, de vivências ainda não resolvidas, né, que a esperança para nós é muito flutuante, oscila bastante. Não é porque ela não existe, mas é porque nós estamos viciados na desesperança. Tem uma colocação de Allan Kardec falando que os espíritos em sofrimentos têm a impressão que eles sofrem eternamente. Porque eles perdem a noção de tempo. Não é? Então, nós, às vezes, por conta dos nossos conflitos, nós não conseguimos imaginar além. Né? Então, o indivíduo não tem esperança. E esperança, por exemplo, é um tema que a psicologia positiva trabalha como algo muito importante para a sanidade do indivíduo. É muito importante o indivíduo ter expectativa de que o melhor vai acontecer, de que coisas boas podem acontecer. Percebe? Então vamos lá. Fala que produzem esperança e alegria onde se encontram. Tem pessoas que você está perto, daqui a pouco você está quase chorando junto, né? Só vê o lado negativo da vida, tudo é ruim, é difícil. Se vê que não é um espírito elevado. Está aí, tá visível, né? O espírito elevado, aliás, tirando aquela visão falsa, o espírito elevado não é um espírito sisudo, bravo, cara fechada, resmungão, não. Isso é um espírito doente que está em recuperação. Espírito elevado, ele produz alegria por quê? Porque ele é equilibrado, porque ele está bem consigo mesmo, ele está bem com a vida. Não é uma utopia, é uma realidade. Olha só, felicidade e alegria, eles não são produtos do prazer. O prazer, nós precisamos que são estímulos. Você pode ter prazer de comer uma pizza. Legal, é gostoso. Né? É um estímulo. Pode dar alegria. Mas a alegria, a esperança, a felicidade duradoura é resultado de evolução, de crescimento, de expansão. Evolução quer dizer que a gente vai superando os sofrimentos, os tormentos, as dificuldades, os limites. À medida que a gente supera isso, nós vamos nos harmonizando. As coisas têm sentido, têm significado. Então, o espírito elevado, ele é alegre, ele é feliz, né? Porque ele está resolvido internamente, ele não está atormentado. Então, veja, a alegria que a sociedade materialista oferece vem do prazer. Fazendo uma viagem, comprando uma roupa nova. São estímulos. Legal, bacana. Mas não, a coisa não pode parar por aí. Então você pega uma pessoa maldosa, uma pessoa que faz intriga na vida dos outros, que puxa o tapete dos amigos. Né? Como que uma pessoa dessa pode ser feliz? Uma pessoa dessa na empresa tem uma promoção porque puxou o tapete de alguém. Como que ela consegue ser feliz? O outro fez um desvio enorme, construiu uma chácara com uma piscina, cheio de árvores frutíferas, mas ele roubou aquilo. Como que ele pode ser feliz? Ele dorme direito? Os sonhos deles são tranquilos? Quem vão aparecer nos sonhos deles? Os prejudicados?
Não dá para ser incoerente, não dá, não tem jeito. Na visão materialista, né, que se dá um jeitinho, que o indivíduo acha que ninguém está vendo o que ele fez, mas ele sabe o que ele fez. Ele guarda na consciência o roubo que ele praticou. E isso vai ser o seu obsessor, vai ser o seu tormento, a sua doença. Não porque Deus está castigando ele, mas como diz lá no Livro dos Espíritos, as leis de Deus estão na consciência. Então o próprio indivíduo se julga, não escapa disso. Bom, continuando aqui, vocês vejam que tem muita reflexão para fazer nos livros da benfeitora, não é? Eu falei aqui da alegria, que é muito bacana, né? Deixa eu achar aqui. Alegria onde encontram, ampliando os horizontes do pensamento e da conduta humana, de forma que se instalem novos conceitos em torno do amor e da bondade. Instalar novos conceitos, novas ideias. Olha que interessante, vamos fazer uma ponte aqui. Eu tenho um trecho aqui tirado do livro Transição Planetária. Olha só que legal isso. O que eu vou ler aqui coincide com essa fala de Joana de Ângeles e coincide com a proposta da psicologia positiva. Olha só. Isso quem está falando é um espírito visitante de Órion, que faz parte aí de outro planeta. Os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos locais. A vinda desses espíritos elevados altera os hábitos locais. Os costumes morais, a literatura e a arte, o conhecimento em geral, ciência e tecnologia, imprimindo novos textos de beleza que despertarão o interesse mesmo daqueles que, momentaneamente, encontram-se adormecidos. A vinda desses espíritos vai patrocinar todas essas mudanças, na ciência, na filosofia, na tecnologia, nos hábitos, no comportamento de um modo geral. E veja que isso já está começando a acontecer, já está mudando, né? Aquele refrão, aquele slogan, né, nosso aqui, de levar vantagem em tudo, né, de pensar em mim em primeiro lugar, porque se eu não fizer isso ninguém vai pensar em mim. Tem uma série de falas aí bastante egocêntricas, que o indivíduo só pensa nele mesmo. Então nós estamos vendo aqui as mudanças que vão haver. Esses espíritos, a presença deles vai alterando todos os hábitos, os costumes. Então imagina um espírito desse dentro de um ambiente político, onde estão lá se fazendo falcatruas ou fazendo planejamentos ou propostas, e um espírito desse começa a provocar interesses ligados a valores, licitude, etc. Vai alterando tudo. As pessoas maldosas vão se sentindo incomodadas. Agora você imagina, nós temos o exemplo do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, grandes trabalhadores do bem, missionários, né? Não tem dúvida sobre isso. Imagina, gente, em cada cidade ter um missionário desse. Nós tivemos um missionário lá em Minas Gerais, na Bahia. Imagina em cada estado ou cada cidade ter espíritos de escola. É o que vai acontecer. Então, aquela romaria que ia para Minas Gerais, atrás do Chico Xavier, imagina aqui em São Paulo, em cada cidade, ter um missionário desse. Em cada centro ter um missionário desse, ou outras religiões, né? Como que a presença deles vai provocar mobilizações diversas na coletividade. E eles já estão por aí, causando grandes mudanças, mexendo nos valores, questionando várias coisas, né? E é inevitável a mudança. O mal vai ceder, não tem condições de segurar estas grandes mudanças. Ainda há predominância por causa da matéria dominante se sobrepondo ao espírito. Veja lá na escala espírita, mas está mudando, né? Os valores espirituais vão se sobrepor à matéria. Bom, enquanto você pensa nisto, desfruta aí
dessas bênçãos que a rádio proporciona para nós, que também muda o paradigma. Vamos ao intervalo e já voltamos. Até já. E para o pessoal do Facebook também, eu vou fazer o meu intervalo, tomar um café e volto já. Aqui está o livro que nós estamos estudando. Faça você também como Vitória Marco sobre, Antônio, não sofra com dores Vitória ósseas. sobre a depressão. O bairro é Jardim São Paulo, Guaraná. Eu vi que não era o seu, eu errei. No começo eu falei, eu não sei porque eu Assim estou mesmo, procurando né? novamente. Já tinha tentado Fazendo de quando eu tudo, faço, né? aí você falando assim, Pomadas, né? E não tinha Mas suficiente eu efeito, entendi, então eu mas dormia à noite. Né? E eu tinha que fazer uma cirurgia das duas cabeças do fêmur. Aí eu comprei o bioósteo, aí comecei a tomar. Aí na primeira semana eu sentia algo assim diferente. Um alívio que era assim, não dava para entender ainda, porque há muito tempo que eu tinha essa dor, né? Hoje eu não tenho mais nada. Eu recomendo, porque eu tomei outros remédios que prometiam um monte de coisa também, só que não trazia resultado nenhum. Telefone agora mesmo, 2987-8501. 2987-8501, Bioósteo. 15º Encontro Amigos da Boa Nova. Nós queremos saber a sua opinião para o tema do 15º Encontro Amigos da Boa Nova. Vote em prosperidade ou razão para ser feliz ou saúde, família e espiritualidade. Participe de nossa pesquisa acessando o site radioboanova.com.br/pesquisa. Presenças já confirmadas: José Medrado, Heloísa Pires, André Trigueiro, José Carlos de Luca, Companhia Amigos da Luz, William Sanches e Manuel Bolonha, além da presença de nossos comunicadores e atrações musicais especiais. Participe de nossa pesquisa. A sua opinião é muito importante para nós. 15º Encontro Amigos da Boa Nova. Participe! 11h24. Preserve o planeta com a Rádio Boa Nova. Quando sair de viagem, desligue a chave geral da casa para não ter gasto de energia. Economize. O meio ambiente agradece. Novidade na loja virtual Mundo Maior. Lançamento do psicólogo Mário Mas. Desafios de mudar. Você pode melhorar sua vida. Neste livro, você encontra dicas e reflexões sobre como realizar a mudança pessoal, vencendo traumas, hábitos do passado para uma vida melhor e mais feliz. Aproveite as vantagens de ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova e ganhe descontos ainda melhores. Acesse mundomaior.com.br ou ligue 0 operadora 11 4966 5775. Rádio Boa Nova. Já vai? 24 horas Já vai entrar? no ar. Muito bem, já estamos de volta aqui no Facebook. Nós vamos voltar agora na rádio, na TV Mundo Maior, jazinho. Muito bem, estamos de volta. Hoje falando de um tema muito importante dos missionários que ajudam em nossa evolução, não é? E que eles estão aí trabalhando, fazendo um trabalho de transformação social muito grande. O livro que estamos estudando se chama Vitória sobre a Depressão, está aqui para o Facebook e aqui na TV Mundo Maior. Muito bem. Então, eu fiz aqui a leitura desse benfeitor espiritual de Orion. Olha que coisa bacana isso, não é? Nós vamos percebendo as mudanças que vai mexendo na linguagem, nos comportamentos, nos hábitos. Por exemplo, eu lembro aqui, teve um livro da Marilyn Ferguson, que se chama A Conspiração Aquariana. Quando eu estava terminando a faculdade, e eu tomei contato com a psicologia transpessoal, e esse livro da Marilyn Ferguson falava das mudanças que estava havendo nas academias
a busca de uma vida alternativa, da questão da transcendência, da ecologia, da espiritualidade. E, ao mesmo tempo, naquela época, o Carl Rogers, o psicólogo humanista, como também o Maslow, falando de questões espirituais. O Carl Rogers, por exemplo, que perdeu a mulher dele na época, falando de espiritualidade, é um psicólogo super conhecido, não é? E aí a psicologia transpessoal, falando da transcendência da vida, o transpessoal quer dizer além do ego, além do pessoal, que é a instância espiritual. Então, foi entrando nas academias, na ciência, determinadas palavras chaves importantes que traziam outras evocações, como a espiritualidade, a transcendência da vida. E a psicologia transpessoal falando de reencarnação, de obsessão espiritual, como o livro da Edith Fiore, Possessão Espiritual. Né? Então, isso que o benfeitor está falando aqui, dessas mudanças que vão havendo por conta desses benfeitores, que vão espraiando as suas ideias elevadas, está contribuindo para mudarmos os nossos discursos materialistas. Ainda tem muito espírita com discurso materialista. Né? Bom, mais para frente eu quero estudar mais sobre isso, sobre a lei de causa e efeito, por exemplo. Para alguns, a causa de lei de causa e efeito, a lei de causa e efeito, não acontece muito, não é uma lei, sabe, constante. Para alguns, os acontecimentos fortuitos, acidentais, parece que estão acima da lei de causa e efeito. Bom, não quero entrar nesse detalhe. Mas, bom, aqui diz: comprometidos com os postulados a que se afeiçoam, compreendem que a sua entrega pessoal é o caminho único para a construção da mentalidade diferente que passa a vigorar, a princípio, penosamente, nos reduzidos grupos que se identificam com os seus ensinamentos, crescendo a pouco e pouco até atingirem a sublime finalidade de que se revestem. É interessante pensar que vai ganhando terreno, e é difícil, né? Assim, vai havendo as objeções, e não é uma coisa agressiva, essa mudança, é muito paulatinamente vai acontecendo. Né? Você veja, a partir do filme Ghost, pelo menos é o que eu lembro, começou a haver uma enxurrada de filmes com o mesmo tema, que antes era inimaginável. Né? Então, o tema reencarnação, espírito, dentro do cinema, hoje já é uma realidade. E, então, este filme vai entrando no imaginário popular, vai quebrando as crenças do materialismo, do ceticismo, da reencarnação, vai quebrando, porque são ideias novas que vão entrando na cabeça e fazendo refletir, né, sobre a transcendência da vida, a imortalidade, sair fora do corpo, ter clarividência, fenômenos físicos acontecendo dentro das casas, aliás, como esse que eu coloquei no meu Facebook. Entra aí no Facebook, Mário Mas, e veja a menininha que na casa dela tem os efeitos físicos. Está aí, hoje já... Você pode até questionar, bom, isso é montagem ou não? Mas esse fenômeno existe, dos efeitos físicos, não é? Então, é uma realidade já aceita, que antes era coisa do demônio. Já não é mais. Já houve avanço. Que mais aqui? Bom, assim, esses espíritos se entregam de tal forma às suas atividades, estão preparados para isso. E também isso vem esbater as nossas visões falsas, nossas aqui de homem e mulher do planeta, porque às vezes são missionários que não se casam, né, e levam esse trabalho até o fim, e dentro da nossa visão materialista ou social, a gente poderia pensar, nossa, mas que vida, será que a pessoa é feliz, infeliz, não se casa, não tem um relacionamento? Estas questões fazem parte do nosso nível evolutivo. O espírito que é movido por valores, ele já superou isso. Não quer dizer que ele não tenha
o parceiro ou a parceira. Mas a felicidade não está aí, está na evolução. A condição de ter alguém ou não faz parte de uma parceria de crescimento. A felicidade ou a segurança, o bem-estar depende do indivíduo. Porque está cheio de gente que está do lado de um parceiro ou de uma parceira que é infeliz, que se sente vazio. Então, a questão não é essa, a questão é de evolução. Bom, vamos avançar mais. Não vai dar para ler tudo, vocês estão vendo, né, que a gente se detém em alguns trechos durante muito tempo. Aliás, deixa eu só ver aqui que uma pessoa mandou uma pergunta no WhatsApp. Aliás, quem está querendo entrar em contato no WhatsApp, nós estamos aqui sem WhatsApp, tá? Ah, agora entrou. Puxa vida, só porque eu falei. Entrou, olha, isso é muito bom. Vamos ver se tem alguma pergunta. Mas eu tenho uma aqui que foi escrita. A pessoa pergunta o seguinte, que é a Juliana Chagas. Como lidar com o medo da mudança? Olha, não, Juliana não, desculpa. É o Marcos que fez a pergunta de Guarulhos. A Juliana que me mandou o e-mail. Como lidar com o medo da mudança? Olha, é interessante o indivíduo perceber se é um medo de mudança genérica, de qualquer mudança causa medo, ou é uma mudança específica. Por exemplo, o indivíduo pode ter medo de mudar de emprego. Por quê? Porque existe um desemprego, né? Então é uma coisa específica que pode gerar um temor mesmo. Agora, o indivíduo ter medo de tudo já é outra história, né? Aí ele tem que ver o que está atrás desse medo aí. Inseguranças, crenças falsas, etc. As ideias falsas que o indivíduo cria a respeito da mudança, que vai acontecer alguma coisa ruim. Tem gente muito catastrófica, que acredita que o pior vai acontecer, aí já tem uma negatividade. O indivíduo tem que aprender a ser otimista, a ser positivo, né? Acreditar que o melhor pode acontecer. Não é uma ideia mágica, né? Mas é buscar a mudança e ir trabalhando para que ela aconteça. Não é uma ideia mágica, é construída. Não sei se deu para responder. Deixa eu ver aqui. Então, quem quiser fazer alguma pergunta no WhatsApp, o telefone é 979664036. Deixa eu ver aqui se tem alguma... O pessoal manda muito vídeo que não dá para ver aqui. Bom dia. É interessante analisarmos que somos a primeira geração espírita reencarnada, e isso nos faz pensar que vivemos o despertar da lucidez do espírito, inclusive o nosso, que começa a aprender a realidade só no mundo espiritual. Por isso acredito que o mundo está se melhorando e que o mundo de regeneração já se inicia. Se torna necessário a transformação imediata para que mutuamente possamos extirpar o mal. Um grande abraço. Muito obrigado. Quem está falando aqui é o Wagner. Legal, Wagner, obrigado pela participação. Vocês vejam que até o Dr. Bezerra de Menezes fala dos espíritas desencarnados, né? Espírito espírita, porque ele é um espírito que era espírita quando estava encarnado. Então, está cheio de espírito católico, protestante, budista, né, de religiões anteriores, e que ainda preservam temporariamente as suas convicções. E muitos espíritas estão desencarnando e têm o conhecimento já da espiritualidade, alguma coisa da espiritualidade, né? E muitos já estão reencarnando que eram espíritas anteriormente, porque veja bem, pensando desde Allan Kardec, 1857 para cá, dá para ter aí umas 3 encarnações, né? Nós temos aí mais de 100 anos, tem encarnação que pode ser programada em 30 anos, 50 anos, depende da evolução do espírito. Então já tem muitos ex-espíritas encarnados, ex-espíritas não, né? Espíritas da vida anterior que voltaram como espíritas. Não sei se deu para entender, eu me enrolei um pouco para falar, mas acho que deu para entender. Quem mais? Lindalva de Arujá. Doutor Mário, eu acabei de ver o vídeo no Face. Muito interessante. Paz para todos. Pois é, estamos aqui no Facebook, Mário Mas,
também transmitindo o programa. Bom, vamos ver aqui o que Joana de Ângeles traz para nós, para aprofundar. Convidados não poucas vezes ao testemunho grandiloquente, elegem o silêncio e o sacrifício como instrumentos de comprovação dos ideais de que se fazem portadores, esses espíritos elevados, mais sensibilizados àqueles que anelam pelo mundo de bênçãos, irritando os seus gratuitos perseguidores. Eles não precisam ficar fazendo estardalhaço para mudar as coisas, né? Porque tem gente que quer mudar no grito. Não precisa gritar muito, não. Os benfeitores aqui, anônimos, aí vocês vão ler lá no livro Missionários da Luz, os completistas. São espíritos elevados que já venceram o ego, que não precisa ficar anunciando, olha, eu estou aqui, estou fazendo mudanças, eles fazem sem ser percebidos. Né? São aqueles que, às vezes, numa empresa, numa família, tá ajudando a mudar as coisas lá, sem que ninguém perceba. São missionários do bem. Não mantendo as ambições convencionais dos ilusórios triunfos terrestres, são imbatíveis nas crenças e serviços a que se afervoram, tornando-se exemplos de força e de coragem que estimulam as demais criaturas a abraçar os postulados que divulgam. Olha que bacana isso. É um exemplo para nós, né? Eles já venceram a questão da ambição. Veja, entra aí a maturidade, porque é difícil, nós ainda estamos nesse entrejogo, né, entre da falta de evolução e evolução. Tem algumas coisas ainda que são fortes em nós, e também tem o problema da sociedade influenciando, que a gente aprende os meios de comunicação falando constantemente sobre essas questões. Por exemplo, a pessoa vencedora é aquela que tem tudo, tem carro, tem corpo bonito, dinheiro, etc., que a gente acaba acreditando, infelizmente. Mas estamos saindo dessa hipnose. Né? Então, esses espíritos, eles não estão mais, eles não são arrastados por essas ambições, né? Porque eles já venceram. O bem-estar deles, a felicidade, está nas suas realizações, não nas suas compras, no consumismo. Né? Ele não precisa ter o nome estampado lá no centro espírita, no quadro, seja lá onde for. Não, para ele isso é desnecessário. O que o gratifica são as suas ações nobres. Deixa eu ver aqui se entrou mais alguma mensagem. Não. Bom, ninguém lhes conhece as renúncias em razão de jamais se alardearem, nem se dá conta dos seus sofrimentos profundos, assim como das suas preocupações permanentes, porque nunca se queixam. Eles já sabem administrar, elaborar as suas questões pessoais, sem ficar aí fazendo, né, um fuá, chamando a atenção de todo mundo. Sabem que o seu labor é constituído de percalços e problemas, porquanto tem como finalidade modificar o pensamento vigente, facultando a visão elevada em torno da vida e dos seus fundamentos. É isso, gente. Vamos apostar no bem, na melhoria. Essa ideia que ele está falando aqui, junto com aquela que eu li do Espírito de Orion, vamos procurar divulgar no Facebook, nos e-mails, e nos outros vários meios de comunicação, ideias positivas. Ideias que chegam no outro como conforto, como motivação, para mudar esse paradigma da patologia, do choro, da lamentação. Vamos parar de nos lamentar e vamos agradecer as bênçãos que a vida nos ofertam para o nosso crescimento. Estes benfeitores anônimos estão fazendo trabalhos gigantescos de transformação da Terra e nós ficamos por baixo alimentando a negatividade, o pessimismo, né? Então, é divulgar as coisas boas. É coisa que quando você lê ou você escuta, você fica contente, você fica feliz. Todos nós temos os nossos altos e baixos. Quando você estiver no baixo, aí você vai numa gravação do YouTube ou numa
mensagem no Facebook e lê uma coisa gostosa que te levanta. Nós temos que fazer isso. Como você escutando os programas aqui da Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, você vai encontrar programas que falam do bem, de elevação, de melhoria, né? É mudar o paradigma. Deixa eu ler algumas coisas que eu grifei aqui, porque o tempo já está acabando. Vamos ver. Eles, os nobres missionários do bem, encontram-se em toda parte. Não pensa que você está isolado em qualquer lugar desse planeta. Nas diferentes áreas da beleza e do conhecimento, da fé religiosa e da investigação científica, em nome do dispensador de dávidas, que é Deus, de modo a transformar a Terra numa escola de iluminação e de experiências superiores conforme deve ser. Nós vamos caminhar para isso. Olha só, o derrotista, o pessimista que está nos escutando, quando observa esse caos social, isso é temporário, o planeta está passando por mudança. Espíritos que estavam nas trevas, nas regiões inferiores há séculos, estão reencarnando, por isso essa mudança, por isso essa suposta balbúrdia, mas atrás disso tem ordem, os benfeitores estão orquestrando essa mudança, estão dando chance para esses espíritos evoluírem e ficar no planeta que vai se transformar em regeneração. Aqueles que não aproveitarem essa mudança vão para planetas inferiores. Então tudo isso é temporário, vai mudar. Então, divulga as ideias boas, as ideias positivas. Se torne uma pessoa otimista, positiva, né? Não importa onde você esteja. Não se deixa abater pelos pessimistas de plantão, né? Isso vai mudar. Bom, agradeço a todos, tenham uma boníssima semana. Quem quiser falar comigo pode ligar no 5539-1616. O livro estudado de Joana de Ângeles é Vitória sobre a Depressão. Está aqui também o pessoal do Facebook, o pessoal da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Muito obrigado, tenham uma boa semana a todos.